Oi, tudo bom? Então, eu sei que você deve estar ansioso para fazer a constelação familiar. A gente vai ficar à distância e para isso eu preciso explicar algumas questões e alguns procedimentos para que essa constelação dê certo, ok? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que você vai precisar adotar algumas posturas. A primeira delas é que uma constelação familiar, ela só funciona se a gente entender que tudo que acontece na nossa volta diz respeito às nossas ações e às nossas atitudes. Então, muitas vezes, quando a gente muda a forma de agir, automaticamente as coisas mudam. Eu vou dar um exemplo meu. Por muito tempo eu tive muito conflito com o meu enteado. E eu achava que o problema era dele, né? E na realidade eu percebi que não. Que eu, de alguma maneira, sem querer e de forma inconsciente, estava me colocando como mãe desse menino. E ele já era grande, ele não era criança, ele já era adolescente, enfim. Quando eu automaticamente mudei a minha postura, saí desse papel de pseudo-mãe e comecei a agir, né, como a mulher do pai dele, automaticamente tudo mudou. E a nossa relação ficou muito melhor. Então, muitos conflitos, quando acontecem porque a nossa postura pode estar errada. E aí, esse é o grande segredo. Na constelação familiar, eu não vou dizer o que você quer ou o que você gostaria. Eu vou dizer o que você precisa. E é muito importante que você venha para a constelação com essa postura. Talvez eu te mostre que a sua postura precisa ser um pouco diferente, precisa ser ajustada. E às vezes isso é na vida atual, né? Você se coloca como numa postura diferenciada nessa vida, como eu com meu enteado, que de alguma forma tentava impor limites ou me colocar no papel de mãe dele, coisa que eu não sou. Ou às vezes ela é inconsciente dos antepassados. Então muitas vezes eu ajo, né, ou assumo uma postura de vítima ou sinto tristeza, mas isso por amor aos meus antepassados. E eu vou te explicar por quê. Então, a primeira coisa, você tem que entender que o grande responsável para essa constelação dar certo é que eu vou te dizer o que você precisa. Mas se você internalizar isso e mudar de fato a sua postura, com certeza a sua vida vai se transformar. Se você continuar na postura anterior, talvez essa nossa consulta não dê certo, ok? A segunda coisa é que você tem que confiar em mim. E eu já tô falando para você de cara, né, o que você tem que fazer e o que eu tenho que fazer. E o confiar em mim é o seguinte, eu vou sentir no campo. Eu vou colocar os bonecos e eu vou sentir o que os bonecos estão sentindo e vou falar para você. Se você não confiar em mim, muito provavelmente você não vai mudar a sua postura. E não há milagre. A constelação familiar, ela não é um milagre. Ela até parece um milagre quando a gente está no grande grupo. Por quê? Porque tem os representantes que vão narrando e sentindo coisas que você diz, nossa, mas aquela menina tá igual a minha mãe, nossa, mas aquele cara tá que nem meu pai, né? Mas na realidade, quando a gente tá numa constelação individual ou ainda quando a gente tá numa constelação online, você tem que confiar no que eu tô te dizendo, porque eu estou representando o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, a tua irmã, né? Então, na verdade, essa confiança é muito importante para que a constelação dê certo. A terceira coisa que eu queria esclarecer para vocês, e isso já pode ajudar muito, é o seguinte: a constelação ela foi introduzida, né? Ela foi descoberta, digamos assim, por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele não começou com as constelações, ele começou com processos de autoconhecimento. Além disso, outros cientistas pesquisavam sobre os campos morfogenéticos. E o Hellinger, ele simplesmente, ele diz, né, que ele recebeu de presente isso, que ele, né, descobriu. Ele não foi o grande
inventor, né? Isso veio para ele nas dinâmicas que ele estava fazendo, e nessas dinâmicas ele identificou 3 grandes princípios que regem a vida. E é sobre esses princípios que a gente vai falar agora, ok? Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da ordem ou hierarquia. O que significa esse princípio da ordem? Quem veio primeiro que nós veio primeiro. Quem veio depois, ponto. Ah, mas como assim, Carol? Só um pouquinho, né? Quem fala muito essa frase é o Décio de Oliveira, que foi o meu grande professor de constelação familiar, tá? Nessa caminhada há mais de 20 anos, e ele fala, o princípio da ordem é quem veio primeiro, quem veio depois, ponto. Ou seja, eu não tenho como mudar quem veio antes que eu. Eu não tenho como mudar o passado. Eu não tenho, simplesmente eu não tenho. Eu até posso querer mudar minha mãe, o jeito que ela é, mas eu não posso, eu não tenho nem esse direito. Porque quando eu nasci, a minha mãe já tinha quase 30 anos. Então quem sou eu para achar que a minha mãe está errada? Se ela viveu 30 anos sem mim, conseguem perceber? Então eu não posso simplesmente mudar o que veio antes e não posso mudar situações que vieram antes. Se meus pais foram enganados, se teve abortos, eu não tenho como fazer isso. Mas por incrível que pareça, quando a gente fala de campo morfogenético, é importante a gente notar o seguinte, quando a gente fala de genética, o que a gente sabe sobre genética? A gente sabe do DNA e a gente sabe que algumas semelhanças físicas passam, né, de geração para geração, alguns problemas físicos passam de geração em geração. Mas o que o ser humano ou a ciência mecanicista ainda não sabe é que os problemas, a questão psicológica, ela muitas vezes também passa de geração em geração. Os sentimentos passam de geração em geração. E é isso que o campo morfogenético nos mostra. E o que a gente faz numa constelação familiar? A gente acessa esses campos morfogenéticos. Então, você precisa entender que talvez muitos sentimentos ou muitos padrões que você hoje adota, inclusive padrões de falência, né? Já vi vários casos de pessoas que decidem falir, claro, inconscientemente, por amor aos antepassados, que não puderam ou que também faliram. Então, esses padrões se mostram no campo. E é como se a gente entrasse num túnel do tempo e saísse do lugar onde a gente acha que pode salvar. Eu acho que eu posso salvar meu avô falindo com ele. Não, você não vai fazer isso. Isso é uma lealdade profunda, mas a sua vida termina em razão disso. Então, o que a constelação nos mostra? Que talvez você esteja falindo, que talvez você não consiga um amor, que talvez você, enfim, tenha problemas diversos.